Há um segredo que o mundo esqueceu, um poder tão profundo que foi escondido por quase um século nos templos silenciosos do Himalaia. Um poder capaz de mudar a forma como o ser humano manifesta a realidade. Durante séculos rezamos, pedimos, suplicamos, mas os mestres antigos descobriram algo que contraria tudo o que você ouviu sobre fé e oração. O universo não responde a pedidos. Ele responde a comandos. Enquanto a maioria implora, esperando que algo venha de fora, os sábios decretam com convicção, e o universo, como um espelho obediente, reorganiza tudo ao redor. A verdade é simples e poderosa. Pedir é duvidar. Decretar é criar. E quem compreende essa diferença desperta o dom de governar a própria vida. Hoje você vai entender esse segredo. Vai descobrir as palavras que reprogramam o invisível, os momentos em que o universo está mais aberto para te ouvir e, acima de tudo, como decretar com fé viva, não com medo, mas com autoridade espiritual. Prepare-se. A partir deste instante, sua voz deixará de ser eco e passará a ser comando. Há um segredo escondido há quase 100 anos, uma revelação guardada pelos mestres espirituais que entenderam a estrutura do universo. Em 1927, no silêncio dos Himalaias, um grupo de sábios encontrou um manuscrito milenar envolto em tecidos e símbolos esquecidos. O texto, escrito numa linguagem quase perdida, não era uma oração, era uma ordem. Ali estava revelado: o universo é um campo que responde à vibração da certeza. Ele não ouve pedidos, ele cumpre decretos. Esses mestres chamaram esse conhecimento de código da manifestação instantânea, um conjunto de chaves espirituais capazes de moldar a realidade. Eles sabiam o que a ciência só descobriria décadas depois. A palavra humana não é apenas som, é vibração. E quando pronunciada com convicção, atravessa o invisível e reorganiza o tecido da existência. Napoleon Hill, sem nunca ter conhecido aquele manuscrito, chegou à mesma conclusão. O subconsciente aceita qualquer ordem dada com emoção e convicção. A mente é o canal entre o visível e o invisível, e a palavra é a ponte que une os dois mundos. Na Bíblia, a essência está em Gênesis, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus não pediu luz, ele decretou, e a luz se fez. É por isso que a maioria das pessoas permanece estagnada. Elas pedem amor, pedem saúde, pedem prosperidade e, sem perceber, afirmam para o universo: eu não tenho, eu não sou, eu preciso. E o universo, fiel ao reflexo da vibração, responde: assim seja. Mas quem decreta fala outra língua. Ele diz: eu sou, está feito, assim é. Pedir é implorar. Decretar é criar. Pedir é olhar para fora. Decretar é se alinhar com o poder que já existe dentro. A diferença entre quem vibra como criador e quem vive como pedinte é sutil, mas absoluta, está no sentimento. Quem pede vibra falta, quem decreta vibra presença. Napoleon Hill dizia: a fé é um estado mental que pode ser induzido pela autossugestão. E um decreto é exatamente isso: autossugestão carregada de autoridade. É um comando que parte da consciência, com clareza e convicção, sem hesitação. Jesus também ensinou esse princípio. Tudo o que pedirdes em oração, crendo que já recebestes, será vosso. Perceba, não é crer que vai receber, é crer que já recebeu. Esse é o segredo do decreto: agir e falar como se o resultado já existisse. Quando você pede, vibra falta. Quando você decreta, vibra certeza. E o universo responde à vibração dominante, não às palavras vazias. Agora respire fundo e reflita. Quantas vezes você orou como quem implora e não como quem declara? Quantas vezes pediu com medo em vez de decretar com fé? A partir de hoje, isso muda. Você não pedirá mais como quem precisa, você decretará como quem cria.
O campo quântico, o subconsciente, o universo, todos respondem a quem fala com autoridade espiritual. E antes de continuarmos, uma pausa necessária. Se esta mensagem ressoar dentro de você, curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe. Não é só um gesto simbólico, é um ato de intenção. Quando você se compromete com o aprendizado, você envia uma mensagem vibracional ao universo. Estou pronto para comandar minha realidade. Nos manuscritos antigos, os mestres identificaram 7 palavras sagradas, 7 códigos vibracionais que, quando pronunciados com fé, reorganizam a energia ao redor daquele que as usa. Elas são simples, mas carregam séculos de sabedoria. Eu sou, eu decreto, agora, está feito, está consumado, assim é. Eu manifesto. Cada uma dessas palavras é uma chave espiritual. Eu sou, o reconhecimento da identidade divina. Eu decreto, a ordem vibracional. Agora, o tempo da criação. Está feito. O selo da fé. Está consumado. A entrega e a paz. Assim é. O acordo com o plano divino. Eu manifesto. A concretização da forma. Essas 7 palavras não são para repetir mecanicamente, mas para viver emocionalmente. Cada vez que você as pronuncia com presença e verdade, a realidade começa a se ajustar para corresponder à sua vibração. Essas 7 palavras são muito mais do que frases. Elas são frequências vivas, chaves de acesso à consciência criadora. Quando pronunciadas com verdade emocional, elas acionam um ponto oculto no cérebro que a ciência moderna chama de centro de poder neural, uma região associada à motivação, à percepção de identidade e ao foco. Napoleon Hill já sabia disso, décadas antes da neurociência confirmar. A repetição de afirmações positivas com fé cria uma nova crença no subconsciente, e o subconsciente começa a agir de acordo com essa crença. Isso significa que, quando você diz "eu sou próspero" com convicção e sentimento real, seu cérebro entende aquilo como uma verdade emocional e passa a moldar seus comportamentos, suas escolhas e até sua postura corporal de forma coerente com essa nova identidade. O decreto, então, não é uma fantasia espiritual, é uma ferramenta de reprogramação mental e energética. Quando a emoção acompanha a palavra, neurotransmissores como dopamina e serotonina são liberados. Essas substâncias estão diretamente ligadas ao sentimento de fé, confiança e bem-estar. É por isso que, mesmo antes da vitória ser visível, você já se sente vitorioso. E é justamente esse estado interno de certeza que atrai a manifestação externa. Na Bíblia está escrito: o homem é aquilo que pensa em seu coração. Provérbios 23, 7. O coração aqui representa o centro da convicção, e quando a convicção é forte, o cérebro se torna o arquiteto da nova realidade. Quando você diz, "eu decreto que minha vida está em expansão", está feito, assim é. Seu cérebro e seu campo vibracional começam a buscar caminhos, ideias e conexões que confirmem essa ordem. Mas quando você diz, "não sei se vai dar certo, quem sabe um dia", você entrega o poder da criação à dúvida, e a dúvida paralisa a energia criadora. Por isso, antes de decretar, é preciso sentir. Não é o som das palavras que cria, é a vibração que elas carregam. O universo não entende o idioma das frases, ele entende a linguagem da frequência. Imagine o decreto como uma semente. Se a semente é lançada com fé, o solo vibra e responde. Se é lançada com medo, o solo fica estéril. Agora feche os olhos por um instante e imagine tudo aquilo que você deseja já acontecendo. Veja-se vivendo essa nova realidade. Sinta o alívio, a alegria, a paz. Perceba como o corpo muda, como a respiração se expande, como a energia se reorganiza. Esse é o estado de realização. Napoleon Hill chamava isso de fé emocionalizada.
E é essa fé, misturada ao desejo, que transforma pensamento em força criadora. Sem emoção, o decreto é apenas som. Com emoção, ele se torna um código que reprograma o subconsciente e ordena o universo. Jesus reforçou o mesmo princípio quando disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo que já recebestes, será vosso. Perceba a lógica. Não é crer que vai receber, é crer que já recebeu. Isso é o que os mestres chamavam de estado de realização. O ponto onde você não apenas fala, mas sente como se já fosse real. E quando o corpo sente, o universo entende. Decretar não é apenas pronunciar palavras, é vibrar a verdade por trás delas. É mergulhar na emoção de quem já venceu. As pessoas dizem, eu quero prosperidade, mas vibram escassez. Falam, eu quero amor, mas vibram rejeição. Desejam saúde, mas carregam medo. O universo não responde ao pedido, ele responde à vibração dominante. E se a emoção é de falta, é falta que se manifesta. O decreto só tem poder quando é dito com entrega, emoção e presença. Não é sobre decorar frases, é sobre se tornar a frase. Antes de decretar, respire, sinta. Traga o corpo para o agora. Imagine o que deseja como já realizado. Sinta gratidão antecipada, como se a vida estivesse apenas te mostrando o que já é seu. Então, fale, sinta, acredite. Esse é o ciclo da criação consciente. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Decretar é treinar o cérebro e o espírito para viver a fé como certeza, não como esperança. Napoleon Hill resumiu isso em uma única frase. Quando um desejo ardente é misturado com fé, ele se torna uma força irresistível. E é isso que o decreto faz. Transforma desejo em força. Nos próximos instantes, você vai aprender os 3 momentos sagrados do dia em que o decreto atinge seu poder máximo. Os portais de transição entre o consciente e o subconsciente. Mas antes de abrir esses portais, uma reflexão. A mente não distingue o que é real do que é sentido com verdade. O que você sente profundamente, o universo entende como ordem. Então pergunte a si mesmo agora: o que o meu corpo sente quando eu digo está feito? Se houver dúvida, repita. Se houver fé, o processo começou. Os mestres antigos descobriram algo que a ciência moderna apenas começa a compreender. Nem todos os momentos do dia têm a mesma força espiritual. Existem janelas de tempo em que o universo está mais aberto, em que a mente consciente relaxa e o subconsciente assume o comando. Eles chamavam esses instantes de portais vibracionais. 3 momentos são considerados sagrados para o decreto: ao nascer do sol, ao pôr do sol e nos 33 minutos antes de dormir. Esses períodos são transições entre estados mentais, da vigília para o descanso, da ação para a contemplação. E é nesses instantes que a resistência da mente racional se dissolve, abrindo caminho para o poder criador. Ao nascer do sol, o mundo ainda está em silêncio. O ar carrega o frescor da criação. É o instante em que tudo começa, e por isso, decretar ao despertar é definir a vibração que conduzirá todo o seu dia. Quando você se levanta e afirma: eu sou a ordem em meio ao caos. Eu decreto clareza, força e propósito. Você não está apenas dizendo, você está programando seu campo energético para o dia que se inicia. Ao pôr do sol, uma energia de encerramento toma o ar. É o momento de selar o ciclo do dia, agradecer pelo aprendizado e decretar renascimento. Os mestres ensinavam: a gratidão no pôr do sol é o decreto da alma madura. E então vem o momento mais poderoso de todos, os 33 minutos antes de dormir. Nesse intervalo, o cérebro começa a mudar sua frequência, sai das ondas beta da mente ativa e entra em ondas alfa e teta, que são exatamente as frequências da programação subconsciente. É nesse estado que tudo o que é dito, sentido ou imaginado penetra profundamente
e se torna verdade interior. Por isso, dormir com preocupações é abrir as portas da mente para o caos. Mas dormir com decretos é semear milagres. A Bíblia já descrevia esse processo com simplicidade divina. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Esse é um decreto de confiança, a entrega absoluta ao poder invisível. Napoleon Hill reforçava o mesmo princípio com linguagem mental. O último pensamento antes de dormir torna-se a instrução do subconsciente durante a noite. Isso significa que a maneira como você encerra o seu dia decide a qualidade das suas manhãs. Antes de dormir, não leve consigo os problemas, leve decretos, respire fundo, entre no silêncio e diga: eu sou guiado, eu decreto harmonia, está feito. Depois feche os olhos e permita que o subconsciente trabalhe por você. Os mestres chamavam isso de trabalho invisível da criação. E é nesse trabalho invisível que os milagres se formam antes de se tornarem visíveis. Você não precisa de longos rituais, nem de palavras complexas. Precisa apenas de constância, fé e silêncio interno. A criação não acontece no barulho, acontece na vibração. Não acontece na pressa, mas na entrega. E é por isso que os decretos não devem ser ditos como súplicas, mas como declarações conscientes. Você não pede por um milagre, você o cria. Agora, respire fundo. Sinta a energia desse momento. Imagine-se pronunciando as palavras sagradas em um desses portais, com a alma em paz e o coração firme. O ar muda, a mente muda, o corpo inteiro entra em harmonia. Você começa a sentir o poder que sempre esteve dentro de você, esperando apenas ser usado. E aqui vai um convite especial, um decreto coletivo. Escreva nos comentários: eu não peço, eu decreto. Quando você escreve, você ancora a energia, transforma a intenção em ação e envia um sinal direto ao universo. Estou pronto para comandar a minha realidade. Essas palavras simples e diretas criam um elo vibracional entre você e todos que compartilham da mesma busca. Cada comentário se torna um eco energético, fortalecendo a consciência de quem lê e ampliando o campo de poder deste ensinamento. Lembre-se, o universo responde à frequência, não à quantidade de palavras. E quando uma comunidade inteira vibra em certeza, a realidade começa a se mover. Mas antes de seguir, feche os olhos por um segundo, sinta a energia do que foi dito e lembre-se, você não está ouvindo este ensinamento por acaso. O chamado é real, a hora é agora. Os mestres que descobriram o manuscrito sagrado no Himalaia compreenderam algo que mudou para sempre a maneira como o ser humano se conecta com o invisível. A palavra é um instrumento de poder, mas só quando usada com consciência. Decretar não é simplesmente repetir frases positivas, é dominar a arte da criação espiritual através da mente e da emoção. E como toda arte sagrada, existem regras que regem o funcionamento desse poder. Eles chamaram essas regras de os 7 fundamentos do decreto. Cada uma delas é uma lei vibracional e juntas formam o alicerce do verdadeiro poder mental. Regra 1. Fale no presente. O universo não entende o tempo futuro, porque ele opera no agora. Dizer eu vou ser próspero é projetar a abundância para um amanhã que nunca chega. Mas dizer eu sou próspero agora é trazer o poder criador para o instante presente. O tempo da criação é sempre o agora, e quanto mais você vive no agora, mais rápido manifesta o que deseja. Regra 2. Elimine as dúvidas. Palavras como quem sabe, talvez, um dia, espero, são venenos vibracionais. Elas enfraquecem a frequência do decreto. A mente subconsciente não distingue metáforas. Se há incerteza na palavra, há confusão na vibração. Fale com clareza e certeza. Diga, está feito, assim é. E então, sinta paz. Regra 3. Seja direto e simples.
A mente subconsciente responde a comandos curtos e precisos. Evite frases longas e cheias de explicações. Diga: eu sou saudável. Minha vida está em expansão. O dinheiro me encontra com facilidade. O poder está na clareza da ordem. Regra 4. Use voz de comando. O universo não responde à hesitação. Quando você fala como quem implora, o campo ao redor capta fraqueza. Mas quando fala como quem declara, com firmeza e presença, a vibração se alinha à autoridade. Mesmo no silêncio, sua intenção precisa soar como ordem. Não é arrogância, é fé ativa. Regra 5. Visualize o que diz. Enquanto fala, veja. A mente subconsciente pensa em imagens, não em palavras. Ao decretar, imagine a cena com detalhes, cores, sons, sensações. Veja-se vivendo aquilo como realidade presente. A imagem mental é o molde invisível do que virá. Regra 6. Sinta gratidão e certeza. Gratidão é o selo vibracional do decreto. Ela diz ao universo: eu já recebi. E quando você sente isso com verdade, a fé se transforma em vibração e a vibração se transforma em forma. A gratidão é a linguagem do espírito maduro, aquele que não espera o resultado para agradecer. Regra 7. Mantenha o silêncio. Essa é uma das leis mais ignoradas e também uma das mais poderosas. Não compartilhe seus decretos com outras pessoas. Não busque aprovação nem explicações. A energia do decreto precisa de recolhimento para germinar. Falar demais dissipa a força. Napoleon Hill chamava isso de dissipação de energia criativa. Ele dizia: os grandes realizadores mantêm seus planos em segredo até que estejam manifestados. E o mesmo vale para os decretos. Fale com o universo, não com o mundo. A criação ama o silêncio. Essas 7 regras formam o código interno do comando espiritual. Quando você as aplica, suas palavras deixam de ser sons e passam a ser ferramentas de construção vibracional. Mas se ignora essas leis, o decreto perde força e se torna apenas um desejo solto no vento. Agora pare um instante, feche os olhos, respire profundamente e pergunte a si mesmo: minhas palavras seguem essas regras ou estou desperdiçando energia em frases vazias, ditas com pressa e medo? A resposta talvez seja desconfortável, mas é libertadora. Porque quando a consciência desperta, o poder volta para as suas mãos. Os mestres diziam: aquele que domina a palavra, domina o destino. E é isso que você está aprendendo agora. A arte de decretar a própria realidade. Agora que você entende as 7 regras sagradas, chegou o momento de transformar conhecimento em prática. Os mestres chamavam esse processo de o ritual dos decretos. Um momento em que o tempo desacelera, a mente silencia e a alma comanda. Um exercício simples, mas de poder incomensurável, capaz de mudar o campo vibracional em poucos minutos. Esse ritual não é uma oração tradicional. É uma cerimônia silenciosa entre você e o universo. Um instante em que a palavra se torna ponte, a emoção se torna combustível e o silêncio, o altar. Ele pode ser feito em apenas 3 minutos, mas os efeitos reverberam por horas, dias, até moldarem a realidade ao redor. Os mestres garantiam: 3 minutos de decreto consciente valem mais do que 1000 horas de dúvida. Aqui está o passo a passo completo do ritual. Passo 1. Escolha o momento certo. Os instantes mais poderosos são os mesmos portais vibracionais. Os 33 minutos antes de dormir ou o nascer do sol. Esses períodos abrem a mente subconsciente, tornando-a receptiva à verdade vibracional. Desligue o celular, reduza as luzes, busque silêncio e presença. Passo 2. Entre no estado de realização. Antes de pronunciar qualquer palavra, sinta. Feche os olhos, respire fundo e imagine o que deseja como se já fosse real. Sinta a emoção, a paz, a gratidão antecipada. É essa vibração que cria o campo. Passo 3.
Use a sequência das 7 palavras sagradas. Agora, com convicção, pronuncie: eu sou, eu decreto, agora, está feito, está consumado, assim é, eu manifesto. Essas palavras são a espinha dorsal do decreto. Você pode adaptá-las para qualquer intenção: prosperidade, cura, paz, amor, propósito. Exemplo: eu sou próspero, eu decreto abundância. Agora está feito, está consumado. Assim é, eu manifesto minha nova realidade. Repita por 3 minutos com presença, emoção e certeza. Não corra. Permita que cada palavra ecoe dentro de você. Passo 4. Sinta gratidão profunda. Ao finalizar, coloque a mão sobre o coração e diga mentalmente: sou grato por tudo o que já está se manifestando. Eu confio no tempo divino. A gratidão sela o decreto como o selo final de um contrato espiritual. Ela confirma à sua mente e ao universo que a criação está completa. Passo 5. Entregue e silencie. Depois do ritual, não pense mais no resultado. Não duvide, não fale sobre ele. Durma ou siga o dia em paz. Napoleon Hill dizia: a mente subconsciente trabalha continuamente, quer você esteja acordado ou dormindo. Ou seja, depois que o decreto é feito, o universo assume o trabalho invisível da criação. Esse ritual é simples, mas sua força está na verdade emocional que você coloca nele. Não é o tempo que importa, é a intensidade do sentimento. Cada palavra dita com fé gera uma onda energética que atravessa dimensões. E quanto mais pura a emoção, mais rápido o universo responde. Os mestres do Himalaia chamavam esse momento de a hora do governo interno, porque é nesse instante que o ser humano deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna governante da própria realidade. Agora, uma pausa necessária para ancorar o que foi dito. Escreva nos comentários: eu ativo meu poder de decreto. Essa frase sela energeticamente o aprendizado e mostra ao universo que você está pronto para assumir o comando. Quando você escreve, o subconsciente entende que não é apenas um ouvinte, mas um participante. Cada palavra digitada é um decreto em movimento. E cada decreto, uma semente lançada no solo invisível da criação. Você está aprendendo o que poucos sabem: que as palavras, quando ditas com verdade, não apenas descrevem o mundo, elas o constroem. E quanto mais você pratica, mais a sua mente começa a entender que decretar não é fantasia, é fisiologia espiritual. O cérebro, o campo quântico e a consciência entram em sincronia, criando um estado onde a fé se torna tangível. Nos próximos instantes, você vai conhecer o decreto da manifestação instantânea, o segredo final dos manuscritos do Himalaia. O código verbal que, segundo os mestres, é capaz de ativar resultados em até 7 dias, quando pronunciado com fé verdadeira. Mas antes de ouvir esse código, silencie por um instante. Respire. Sinta a energia que vibra dentro de você agora. Porque a partir daqui, cada palavra será uma ordem, e cada ordem um novo destino. Durante séculos, esse conhecimento foi ocultado por uma razão muito simples. Nem todos estão prontos para lidar com o poder de criar conscientemente. Mas se você chegou até aqui, é porque a sua alma está preparada para ouvir o que os mestres chamavam de o decreto da manifestação instantânea. Esse decreto combina as 7 palavras sagradas em uma sequência vibracional exata, formando um campo de ressonância entre a mente, o corpo e o universo. Os antigos afirmavam que essa combinação é capaz de alinhar o ser humano com o fluxo natural da abundância, um estado onde tudo que é seu por direito começa a se mover em sua direção. Este é o decreto revelado. Eu sou a manifestação viva da abundância divina. Eu decreto agora a realização completa do meu propósito. Está feito, está consumado. Assim é. Eu manifesto com fé o que já é meu por direito. Essas palavras não são apenas frases.
São códigos de energia. Quando ditas com pureza de intenção e verdade emocional, ativam o que a neurociência moderna chama de circuito de congruência interna, o ponto exato em que mente, corpo e espírito vibram em uníssono. Esse alinhamento cria o que os mestres descreviam como um campo magnético espiritual. É nesse estado que oportunidades surgem, ideias aparecem e portas se abrem com sincronicidade. O invisível começa a trabalhar a seu favor. Mas atenção, os mestres também deixaram 3 avisos sagrados, 3 leis espirituais que jamais devem ser quebradas ao usar esse poder. Primeiro aviso: use o decreto apenas para propósitos alinhados com a verdade da alma. Não tente manipular nem decretar por vaidade, inveja ou medo. O universo responde à intenção por trás das palavras. E se a intenção não for pura, a energia se volta para o aprendizado, não para a conquista. Decretar é criar, e criar exige responsabilidade. Segundo aviso: mantenha silêncio. Não compartilhe seus decretos com outras pessoas. A energia do decreto é como uma semente. Precisa do recolhimento do solo para germinar. Toda vez que você fala demais sobre algo sagrado, você dispersa a força. Napoleon Hill chamava isso de dissipação de energia criativa. Ele dizia: mantenha seu propósito firme e protegido até que floresça. E a Bíblia confirma: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Mateus 6:6. A criação espiritual acontece no silêncio, no invisível, no íntimo. Terceiro aviso: não espere resultados imediatos, espere com fé. O decreto começa no invisível. O tempo da manifestação é sempre o tempo perfeito. A colheita vem conforme a frequência da sua fé, a constância da sua prática e o alinhamento da sua alma. O universo trabalha com precisão, nunca com pressa. Esses 3 avisos são o que separa o curioso do verdadeiro Criador. Porque o decreto não é apenas um pedido, é um compromisso vibracional com a verdade. E quando você diz, está feito, o universo entende que você confia no processo. Você planta com fé e o campo responde com ordem. Respire fundo agora. Sinta o peso e a leveza dessas palavras. Elas carregam um poder que só se revela a quem pratica com constância. Napoleon Hill dizia: a mente humana, quando aliada à fé, é capaz de transformar o invisível em realidade. E a fé verdadeira não pede, ela decreta. Os mestres sabiam: quem pede, espera. Quem decreta, cria. Agora pergunte a si mesmo: você está pronto para usar esse poder com verdade? Está disposto a decretar em silêncio, confiar no invisível e esperar com sabedoria? Se a resposta for sim, então você já está no caminho da maestria. Porque o decreto não transforma apenas a sua vida, ele transforma a sua vibração. E quando a vibração muda, o mundo ao redor responde. Agora, vamos mergulhar em algo ainda mais profundo, a âncora espiritual final, o encerramento do código, a síntese do ensinamento de todos os mestres e de Napoleon Hill, em uma única verdade. Você não foi criado para pedir, você foi criado para comandar. Mas antes disso, feche os olhos e declare internamente: eu sou o decreto vivo do Criador. Eu sou o som da criação em movimento. E sinta, porque o que você sente agora é o começo da sua nova realidade. A essa altura, você já compreendeu que decretar é a linguagem dos que despertaram. Não se trata mais de esperar o destino acontecer, mas de se tornar o próprio destino em movimento. Os mestres chamavam esse estado de consciência do Criador. Napoleon Hill chamava de estado mental de fé aplicada. Ambos falavam da mesma coisa, um ponto de convergência entre o espiritual e o mental, onde o ser humano passa de observador a arquiteto. E é aqui que acontece o maior milagre. Você para de pedir por mudanças e começa a se tornar a própria mudança. Não há mais separação entre você e o que deseja.
porque o desejo não é mais um vazio, é uma extensão da sua identidade. Quando você diz, eu sou abundante, o universo responde, então seja. Quando você diz, eu decreto paz, o universo responde, então que haja paz. E quando você diz, assim é, o universo simplesmente obedece. Decretar é alinhar o verbo ao poder que o criou. É fazer ecoar dentro de você a mesma vibração que iniciou o cosmos. Foi assim desde o princípio. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus não pediu, ele decretou. E essa mesma centelha está dentro de você. Por isso, toda vez que você fala com fé, emoção e clareza, o universo reconhece a sua voz como a voz da criação e passa a responder não ao que você quer, mas ao que você é. Agora, antes de prosseguirmos, um convite sutil, mas poderoso. Escreva nos comentários, eu sou a voz da criação. Essa frase é um decreto coletivo, um som vibracional que ecoa por milhares de mentes ao mesmo tempo. Quando você escreve, não está apenas participando de um vídeo, está ativando uma rede de consciência, fortalecendo sua intenção e expandindo a energia deste campo espiritual. Cada palavra escrita é uma semente, e cada semente, um universo em formação. Os mestres ensinavam que o poder da palavra se multiplica quando ela é sustentada pela coerência. Coerência entre o que você pensa, sente e faz. E é por isso que o decreto não termina na fala. Ele continua nas ações. Você não pode decretar prosperidade e agir como alguém que teme a falta. Não pode decretar amor e manter hábitos que vibram rejeição. O decreto verdadeiro se manifesta quando a vida começa a refletir o verbo. Napoleon Hill dizia, a fé sem ação é apenas um sonho. A fé com ação é uma força criadora. E o mesmo vale para os decretos. O verbo cria, mas é o comportamento que sustenta. A palavra abre o portal, mas o hábito o mantém aberto. Quando você começa a viver de forma alinhada ao que decreta, algo muda dentro e fora de você. O universo deixa de testar e começa a cooperar. Você se torna previsível para o campo quântico, previsível em vibração, não em rotina. E o campo sempre responde à coerência. Por isso, a prática dos decretos não é algo que se faz apenas de vez em quando. É um estilo de vida. Decretar é viver em presença, é escolher suas palavras como quem molda o próprio destino. Você percebe que o verdadeiro poder não está em repetir frases mágicas, mas em encarnar o que diz. O decreto é o primeiro passo da criação, e a atitude é a ponte que o transforma em matéria. Assim, quando você diz, eu sou próspero, eu decreto abundância, está feito. Essas palavras não são apenas sons, são comandos energéticos que se tornam realidade quando sustentados pela vibração certa. E aqui está um segredo que os mestres repetiam constantemente. O universo não entende palavras, ele entende vibrações. E a vibração é a emoção em movimento. Isso significa que, mais importante do que o que você diz, é como você sente enquanto diz. O decreto é uma dança entre emoção e convicção, um campo de energia que se expande a cada palavra sentida com verdade. Por isso, antes de decretar, entre sempre no estado de realização. Sinta-se já vivendo aquilo, não deseje, encarne, não espere, viva. E então diga, eu sou, eu decreto, agora, está feito, está consumado, assim é, eu manifesto. Essas palavras são o eco do Criador dentro de você. E quando ditas com emoção verdadeira, nenhuma força pode resistir ao que você ordena. A seguir, você vai aprender como manter o campo vibracional do decreto ativo, mesmo em meio aos desafios da vida. Porque o verdadeiro poder não está em decretar apenas quando tudo vai bem, mas em continuar decretando mesmo quando tudo parece desabar. Essa é a marca dos que dominam o invisível, e é isso que diferencia os que sonham dos que realizam.
Os mestres diziam que o verdadeiro decreto começa a ser testado quando o silêncio chega, porque é fácil decretar quando tudo está dando certo, quando o coração está cheio e o caminho parece iluminado. Mas o poder do decreto não é medido nos dias de luz, e sim nas noites escuras da alma. É nesse ponto que a maioria desiste. Eles dizem, está feito, mas quando o tempo passa e nada muda visivelmente, a dúvida começa a sussurrar. Será que funcionou? E nesse instante, o decreto se desfaz, não por falta de poder, mas por falta de persistência vibracional. Napoleon Hill já alertava sobre isso em Pense e Enriqueça. A fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. E fé, aqui, não é esperar de braços cruzados, é agir, sentir e decretar como se o resultado já fosse real, mesmo quando o mundo ainda não mostra sinais. A constância é o filtro do universo, a dúvida é o ruído. E o universo sempre responde à frequência mais forte, nunca às palavras mais bonitas. Por isso, quando as circunstâncias começarem a te testar, lembre-se, o decreto é um compromisso com a verdade interior, não uma negociação com o tempo. Você não decreta para ver se funciona. Você decreta porque sabe que já funcionou. Os mestres chamavam essa fase de o período de calibração. É quando o universo reorganiza o invisível antes de manifestar o visível. Durante esse período, as coisas podem parecer confusas, os caminhos incertos e até as emoções ficam mais intensas. Mas isso não é o fim, é o ajuste. Quando o decreto é feito com verdade, tudo que está desalinhado com ele começa a se desfazer. Relações, hábitos, pensamentos e situações começam a sair da sua vida. Isso pode parecer perda, mas na realidade é libertação. É o espaço sendo aberto para o novo. Por isso, quando as coisas começarem a dar errado, sorria em silêncio. Você não está sendo punido, está sendo preparado. A força que comanda a criação precisa de estrutura para se sustentar. E é nos testes que a estrutura se fortalece. Napoleon Hill dizia que cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Essa é uma das maiores verdades espirituais e mentais já escritas. O universo nunca retira algo sem antes preparar algo maior para ocupar o lugar. O decreto acelera esse processo, e é por isso que muitas vezes, logo após decretar, a vida parece bagunçar-se. Mas essa aparente desordem é o rearranjo do invisível. É o universo reposicionando peças, pessoas e oportunidades para que a nova vibração se encaixe. Nesse momento, o seu papel é simples: silenciar a dúvida, manter o decreto e sustentar o sentimento de certeza, mesmo diante do caos. Repita: eu confio no tempo divino, o que é meu já está em movimento. Essas palavras são o escudo dos que entendem a verdade. O invisível trabalha em silêncio. Os mestres do Himalaia costumavam dizer: o campo quântico é como o vento, você não o vê, mas sente quando ele se move. E o decreto é o sopro que inicia esse movimento. Agora escreva nos comentários: eu confio no invisível. Essa é uma afirmação de poder e humildade espiritual. Quando você escreve isso, você entrega o controle e assume a confiança. Você diz ao universo: eu não preciso ver para acreditar, eu acredito e por isso verei. E é nesse ponto que o verdadeiro milagre começa, porque o universo não recompensa a pressa, recompensa a fé persistente. A fé que age quando ninguém vê, a fé que fala quando o medo tenta calar. A fé que decreta mesmo quando o eco parece ser a única resposta. Lembre-se, decretar não é uma técnica mágica, é uma aliança espiritual. Uma aliança entre a sua palavra e o campo infinito da criação. E toda aliança requer fidelidade, mesmo na ausência de sinais. Continue dizendo: eu sou, eu decreto, agora. Está feito, está consumado. Assim é, eu manifesto. Essas palavras não são um pedido ao universo. São o lembrete diário de quem você realmente é.
A ancoragem da verdade é o ponto final do processo. O momento em que o decreto deixa de ser uma prática e se transforma em identidade. Os mestres diziam que enquanto o decreto estiver apenas nas palavras, ele ainda depende do esforço. Mas quando ele desce para o coração, ele se torna natural, automático, inevitável. E é exatamente isso que chamamos de ancorar a verdade. Ancorar significa viver a certeza. É quando a sua mente, seu corpo e sua energia começam a operar em sintonia com a nova realidade. Nada mais parece forçado, nada mais soa como repetição. Tudo passa a ser extensão do que você é. Napoleon Hill descrevia isso como o estado de autossugestão dominante, o momento em que o subconsciente aceita completamente uma nova crença e passa a agir de acordo com ela. O decreto deixa de ser um comando externo e passa a ser uma ordem interna. Você não precisa mais dizer, eu sou próspero. Você sente prosperidade em cada respiração. Não precisa mais afirmar, eu sou guiado. Você simplesmente sabe que está no caminho certo. E é nessa fase que o universo se alinha de forma precisa, como se estivesse esperando o seu comando silencioso. Porque o decreto verdadeiro já não precisa ser dito em voz alta. Ele vibra em você, e essa vibração fala mais alto do que qualquer palavra. Mas há algo que os mestres sempre lembravam. A ancoragem exige vigilância, porque o velho padrão vai tentar voltar. O medo vai querer assumir o comando. A dúvida vai tentar se infiltrar nas brechas da mente. E é por isso que você deve manter o ritual da lembrança. Um momento diário, mesmo que breve, em que você volta ao centro, silencia o mundo e reafirma sua verdade. Respire fundo e diga em silêncio: eu sou a presença que cria. Eu sou a certeza que sustenta. Eu sou a palavra viva que manifesta. Esse pequeno gesto é suficiente para realinhar sua vibração, porque ele reativa o circuito de coerência espiritual. E quanto mais você pratica, mais natural se torna viver nesse estado. A ancoragem da verdade também se manifesta nas pequenas escolhas do cotidiano. Quando você age com paciência, ao invés de desespero. Quando perdoa, ao invés de reagir. Quando acredita mesmo sem ver. Esses são os momentos em que a sua alma diz ao universo: eu me lembro de quem sou. E o universo responde com ordem, sincronicidade e fluidez. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente humana acredita e sente como verdade, ela cria. E a ancoragem é justamente isso. O ponto onde a crença e o sentimento se tornam uma coisa só. Escreva agora nos comentários: eu vivo na certeza. Porque ao escrever, você não apenas afirma, você ancora. Você transforma essa verdade em vibração ativa no seu campo mental e espiritual. Lembre-se, a palavra é semente, mas o sentimento é o solo. E quando os dois se encontram, o milagre floresce. Nesse ponto, você já não precisa mais lutar contra o medo. Você o observa, o entende e o transforma em combustível. A mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um templo. O coração deixa de ser um refúgio e se torna uma fonte. E a palavra deixa de ser uma súplica e se torna lei. Esse é o estado que Napoleon Hill chamava de maestria interior. O domínio completo sobre o pensamento, a emoção e a direção da vida. Não é perfeição, é consciência. E quando há consciência, há poder. Agora que você chegou até aqui, há algo que precisa ouvir. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é o autor dos decretos que moldam essas circunstâncias. Tudo o que vive hoje é resultado das palavras que já pronunciou, das emoções que sustentou e das crenças que aceitou como verdade. Mas o que vem a seguir depende do que você escolher decretar agora, porque a vida sempre responde com precisão à vibração dominante.
E se você aprender a vibrar no nível da criação, nada poderá impedir a manifestação. Agora, chegamos ao ponto final desta jornada. O momento em que o conhecimento deixa de ser apenas sabedoria e se transforma em experiência viva. Você ouviu, compreendeu e sentiu a verdade que ecoa desde os tempos antigos. O universo não responde a pedidos, ele responde a comandos. Aqueles que pedem, esperam. Aqueles que decretam, criam. E hoje, você se torna parte dos que criam. Napoleão Hill dizia: o homem se torna o que ele pensa em seu coração. Mas o que ele realmente queria dizer é: você se torna o que vibra com convicção. E quando o verbo e o sentimento se unem, o impossível perde o nome e se transforma em resultado. Os mestres do Himalaia chamavam isso de o ponto da manifestação perfeita. Um estado em que o eu humano e o eu divino se unem, onde o pensamento não é mais apenas um desejo, mas uma força criadora em ação. Esse é o poder que habita em você. Esse é o poder que desperta cada vez que você declara: eu sou, eu decreto, agora, está feito, está consumado. Assim é, eu manifesto. Essas palavras pronunciadas com fé são mais do que frases espirituais. São chaves vibracionais. São a assinatura energética do Criador que habita em você. Mas lembre-se do aviso dos mestres: esse poder é real e o real exige responsabilidade. Use-o com pureza, com propósito, com amor. Nunca para controlar, mas para cocriar. Nunca para exigir, mas para manifestar com consciência. Porque decretar não é dominar o universo, é alinhar-se à inteligência que o governa. É falar a mesma linguagem da luz, a mesma vibração que dá forma às estrelas, à vida e à sua própria alma. E agora, para selar essa jornada, eu quero que você faça algo poderoso. Feche os olhos por um instante, respire fundo e diga em silêncio: eu declaro o meu novo tempo. Eu ativo o poder da minha palavra. Eu sou o decreto vivo da abundância, da fé e da verdade. Está feito, está consumado. Assim é. Essas palavras são o seu selo espiritual. A partir de agora, o universo as reconhece. A partir de agora, o invisível começa a se mover a seu favor. Escreva nos comentários: eu declaro o meu novo tempo. Essa frase não é apenas uma interação, é um compromisso com o seu destino. Cada letra escrita é uma semente plantada no solo da fé. E juntas, elas formam um campo de energia que ressoa por todos que escutam esta mensagem. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, se ela despertou uma lembrança, uma força, um chamado, então não guarde só para si. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar do próprio poder. Não por vaidade, mas por propósito. Porque quanto mais pessoas despertarem, mais forte se torna a vibração da criação consciente neste mundo. Lembre-se, você não foi criado para pedir. Você foi criado para governar. E aquele que governa sua mente, governa o seu destino. De hoje em diante, fale com autoridade. Sinta com fé. Haja com verdade. E todas as vezes que o medo tentar te calar, diga em voz firme e serena: eu sou, eu decreto, agora. Está feito, está consumado. Assim é, eu manifesto. Que a luz da criação brilhe sobre o seu caminho. Que cada palavra dita por você se torne semente fértil no solo do universo. E que o som da sua fé se torne a melodia da sua nova realidade. Está feito, está consumado. Assim é.